Olá, boa tarde, muito boa tarde a todos. Eu sou Yara Lemos e a partir deste momento você é o nosso convidado para participar do Papo CNS, que vai tratar de uma forma clara e direta dos assuntos relacionados à saúde pública do país, os direitos e os deveres do cidadão brasileiro. Nessa edição do Papo CNS, a nossa convidada é a deputada federal Lídice da Mata, que integra a bancada da Bahia pelo PSB. Lídice está em seu terceiro mandato como deputada federal, tendo sido senadora, deputada estadual, vereadora e prefeita de Salvador. No atual mandato, Lídice foi eleita segunda procuradora adjunta da mulher. Eu quero aqui lembrar a todos vocês que esse é o Papo CNS e a nossa transmissão é ao vivo pelas redes sociais do Conselho Nacional de Saúde, no YouTube e também pelo Facebook. Você que está nos assistindo agora pode fazer perguntas, interagir aqui na nossa programação. Vocês sabem que são todos sempre muito bem-vindos. Bem, eu, como já falei anteriormente, eu sou Yara Lemos, eu sou uma mulher branca de cabelos cacheados, um pouquinho acima da altura dos ombros, eu uso um óculos, hoje eu estou com uma armação mais puxando para um tom vermelho, porque eu estou com uma blusa alaranjada, e tenho, enfim, 42 anos, uma longa trajetória no jornalismo, principalmente no jornalismo político, e é com grande honra e satisfação que eu integro aí essa equipe toda e faço a apresentação do Papo CNS junto com vocês. Nossa entrevistada, a deputada Lídice da Mata, chegou a nos dar um sustinho inicial agora, porque estava com um problema na sua conexão, mas deu tudo certo. Lídice da Mata, então, nossa deputada que foi senadora, e eu posso até em algum momento me confundir, porque o nosso contato sempre foi tão forte ali pelo Senado, e às vezes eu me confundo ainda. Eu digo, senadora, mas nossa Lídice da Mata está sempre presente dentro do Congresso Nacional, e ela foi uma das integrantes, das pouquíssimas integrantes, foram 26 mulheres que integraram, não é, a Assembleia Nacional Constituinte, que foi responsável pela elaboração da nossa Carta Magna brasileira, a Constituinte de 1988. A Constituição completa agora no mês de outubro 33 anos, e o SUS completa na sequência 31 anos, porque o SUS veio previsto na Constituição brasileira. Então, eu queria que Lídice da Mata, nossa convidada, pudesse fazer rapidamente sua autodescrição aos nossos participantes aqui que nos acompanham ao vivo, para que nós pudéssemos, então, dar início oficialmente a esse programa. Deputada, muito boa tarde, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada, Yara. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu sou Lídice da Mata, deputada federal pela Bahia, como já foi dito. Fui senadora e estou aqui participando desta entrevista. Eu estou com uma roupa preta e branca e um óculos grande, óculos grandes e sem cor, né? Transparente, e sou uma pessoa de pele morena, uma mulher de pele morena. Tenho 65 anos e tenho muitos anos de luta política e de presença na vida pública do nosso país. Com certeza, deputada. Aproveito para agradecer aqui a presença do Caio César, que começa conosco esta tradução para Libras, presente aqui conosco ao vivo na edição desta segunda-feira do Papo CNS. Na sequência, a Maria Calado também estará conosco, sempre nessa interação com todos os públicos aqui no Papo CNS. Eu quero agradecer desde já a presença de todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo, todos os conselheiros do Conselho Nacional de Saúde que sempre fazem parte dessa programação. Obrigada mesmo pela participação de todos. Deputada, para que nós pudéssemos dar início a esse programa, eu quero falar muito sobre essa questão da Constituição. Nós tivemos, na criação da Constituição, um capítulo inteiro destinado ao Sistema Único de Saúde, não é? Prevendo que o SUS deve ser um direito universal, gratuito, de acesso a todos os brasileiros. Mas nós sabemos que ao longo desses 31 anos que ele existe, já que ele foi instituído por uma lei 2 anos depois da Constituição, uma série de problemas alcançam o Sistema Único de Saúde, principalmente no que diz respeito à falta de investimentos
do governo. Nesses 31 anos, senadora, o que a senhora classifica como essa situação aí? Por que o SUS enfrenta tantos problemas? É um problema do Estado? É a população que precisa fazer uma cobrança maior por essas partes? A que a senhora acredita que se deve isso? Olha, Yara, primeiro relembrando de que o SUS nasce de uma luta da população brasileira, dos trabalhadores em saúde, dos profissionais de saúde, que, através da reforma sanitária, defendem esse sistema único de saúde público, né? Semelhante ao que tem a Inglaterra, semelhante ao que tem o Canadá. E a conquista do SUS na Constituinte foi uma das grandes conquistas que fez a população brasileira na Constituição Federal do nosso país. Mas o Brasil é diferente, né? Ao mesmo tempo que nós conquistamos um sistema único de saúde, que antes da Constituição o sistema público era apenas para aqueles que eram assistidos pelo INSS, ele passou a ser um sistema único, né? Nós tivemos uma derrota também, que foi permitir a criação de um sistema paralelo de saúde privada complementar ao sistema único de saúde. Porque nos países onde existe o sistema único, ele é único mesmo. Não há sistema paralelo de saúde privada. Então, no Brasil, nós permitimos isto. E, ao permitir isto, pouco a pouco, nós estamos vendo crescer a parte privada que mantém sua relação e recebe recursos do Sistema Único de Saúde, que é público. Né? Quantos hospitais privados lutam para atender o SUS, justamente para receber os recursos permanentes do SUS. Não é? Então, a primeira dificuldade do SUS é que tem isto. Não é? Ele é um sistema que não é único, ele terminou virando o sistema, como está no momento, em tese, moderno dizer, um sistema híbrido, porque ele é único, é público e é também privado. Então, quando a senhora fala isso, há uma drenagem de recursos do sistema público para o sistema privado. Isso acaba fazendo com que a gente sabe da influência que as empresas públicas acabam tendo junto ao Congresso Nacional e junto aos governos. Essa força que esse sistema privado de saúde tem sobre os parlamentares acaba influenciando, então, nas dificuldades que o SUS enfrenta e faz com que a população mais necessitada seja a mais prejudicada, deputada. De que forma vocês, parlamentares, também não são responsáveis por essa crise toda, então? Claro, mas é preciso, primeiro, garantir os recursos do orçamento público para a saúde. Este é um primeiro movimento. Não abrir mão disto para que nós possamos ter um fortalecimento do sistema único. Não é? É preciso, portanto, criar uma estrutura de saúde pública cada vez maior, para que ela própria possa drenar esses recursos e não deixar que ele escape para o sistema privado, não é? Fortalecimento dos profissionais de saúde no sistema público, para que eles se sintam, digamos assim, compensados por servir ao sistema público e não tenham que migrar para o sistema privado para sobreviver, não é? E é preciso também que essa rede pública ela tenha prioridade dos governos dos estados, dos governos municipais, do governo federal. Por quê? Porque uma das características do Sistema Único de Saúde foi a sua descentralização. Ele é um sistema também que ele une as três esferas de poder: o poder federal, o estadual, o regional e o sistema municipal. Então, é preciso que essas estruturas entrelaçadas elas possam ser fortalecidas. E é claro que é necessário também que a população, através dos conselhos de saúde, eles possam exercer a sua fiscalização na aplicação dos recursos e na exigência de mais recursos.
Esse é um grande papel e a grande importância, trazendo para o CNS desse papel do controle social. O CNS participar desse acompanhamento e está sempre em busca, não é, junto com seus conselheiros, desse monitoramento dos recursos públicos e do investimento dele para melhorias da população. A senhora fala dessa questão de entrelaçar as esferas públicas, o executivo em caráter federal, aí você traz para os estados e para os municípios. Mas ao longo dos últimos anos, nós temos visto uma redução de repasses de recursos para os municípios, para os entes federados, principalmente que é onde está lá na base, que é quem sofre, não é mais fortemente. E a crise causada pela pandemia da Covid-19 deve agravar ainda mais essa situação, deputada. É um cenário nebuloso, realmente, para a saúde brasileira? Olha, eu diria que é um cenário nebuloso, inclusive por conta da pandemia. O Brasil, o Sistema Único de Saúde no Brasil, o SUS, nos fez entre os melhores sistemas vacinais do mundo. E, infelizmente, com a pandemia, com esta postura do governo de negação da própria vacinação, nós não estamos com este mesmo desempenho, embora o Brasil tenha uma tradição de vacinação que permite, na minha opinião, por exemplo, com que haja uma adesão grande da população, naturalmente, à vacinação. Pesquisas recentes demonstram que 94% da população brasileira é favorável à vacinação. Mas há uma campanha, neste momento, sistemática do governo federal, através das falas do presidente da República, de deputados federais e de instituições até que combatem a vacinação no Brasil. E isso faz com que haja também uma repercussão na sociedade. O Sistema Único de Saúde, a própria Constituição, ela estimula o sistema de fiscalização social através da criação dos conselhos. Por isso, o Conselho Nacional de Saúde, os conselhos municipais de saúde, os conselhos estaduais de saúde têm esta atribuição tão próxima da população, dos problemas e da interferência nas políticas de saúde em cada distrito, porque já era previsto no Sistema Único de Saúde, em 1990, através da Lei Orgânica de Saúde, exatamente a consolidação desse desenho hierarquizado e descentralizado que o SUS desenhou na Constituição Federal. Então, é preciso que a gente, agora, no orçamento, a gente vá em cima dos recursos para a saúde, justamente para garantir que o sistema de saúde no Brasil possa dar continuidade a salvar as vidas que tem feito com muito esforço nesse período da pandemia. Com certeza, deputada. Eu lembro aqui, então, que esta edição do Papo CNS fala sobre os caminhos do SUS na Constituição Brasileira, que completa 33 anos agora nesse mês de outubro, e o SUS está previsto na Constituição Brasileira. Nossa entrevistada é a deputada federal Lídice da Mata, uma das constituintes, deputados constituintes que foram responsáveis pela elaboração da Constituição Brasileira. Muita honra, deputada, ter falar com a senhora aqui, um histórico aí político e de vida. Nós temos aqui a participação da Maria Lúcia dos Santos Mariano, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde de Vila Velha, no Espírito Santo, que aproveita aqui para dar boa tarde a todos. Boa tarde, Maria, muito obrigada pela sua participação. E eu vou aproveitar o gancho aqui, que o Maurício Henrique Code fala, pedindo a aprovação do PL 2564. A senhora deputada falou sobre essa questão da valorização dos profissionais da área da saúde. E a senhora tem sido uma das pessoas que tem falado ao longo desses últimos meses no Congresso Nacional que não basta fazer aquelas campanhas de valorização do profissional, bater palmas para o profissional de saúde, porque ele precisa de valorização. E essa valorização passa, entre várias outras questões que
estão nas demandas que o Congresso tem para tratar, o PL 2564, que está em tramitação agora no Senado e depois vai para a Câmara, e é uma mobilização muito grande dos profissionais de enfermagem pedindo, não é, a instituição do piso salarial da categoria. Hoje nós temos uma dificuldade imensa, deputada, de profissionais da saúde na área de enfermagem que ganham R$1.000, R$2.000, R$4.000, independente do local onde eles estão, a diferença salarial é muito grande. Eles não conseguem ter um piso organizado e nós sabemos o quanto isso é necessário para que a população possa ser bem atendida, ela possa ter valorizado o Sistema Único de Saúde. Como é que impede que o Congresso Nacional aprove esse tema tão necessário para a saúde, deputada? É o compromisso, ou melhor, o descompromisso de alguns deputados, deputadas, com a concepção do Sistema Único de Saúde. O que impede é a compreensão de que um piso salarial significaria mais gastos, enquanto nós entendemos que não é gasto, mas sim investimento em saúde. O que impede é a não compreensão de que saúde é prioridade nacional. Portanto, isso tem que dizer respeito aos investimentos de Estado e de municípios. É fundamental para que o Sistema Único funcione bem, que nós possamos ter seus profissionais valorizados. Então, o piso da enfermagem, assim como 30 horas para os profissionais de enfermagem, eles consolidam uma carreira, um formato, uma organização de uma carreira que é essencial para o funcionamento do Sistema Único. Até porque você tem mais enfermeiros e enfermeiras do que médicos e médicas. Não é? Você tem um grande número de pessoas que fazem o atendimento do cotidiano da saúde em todo o Brasil. E não é possível haver uma diferenciação tão grande de um estado para outro, de um município para outro, enfim, daquilo que é o salário do servidor. Nós precisaríamos pensar um formato que fosse semelhante ao Fundeb, onde a complementação do salário do professor está contido nos recursos do Fundeb, para garantir que no Sistema Único também pudesse ser financiado o próprio salário do servidor. Isso seria uma proposta extremamente importante, porque daí não correria o risco de estados e municípios alegarem de alguma forma que não há recursos para pagar um piso salarial, não é, deputada? Então, não basta simplesmente ter essa proposta aprovada, é preciso que ela esteja vinculada a outras propostas ligadas ao orçamento da União. Essa é uma das batalhas, então, que vocês vão ter pela frente. E o entendimento de que piso é piso, teto é teto. Quando se fala em piso, isso assusta prefeitos, assusta os governadores, já imaginando que vai ser um salário acima do que é possível pagar. Mas nós compreendemos o piso como piso, ou seja, aquilo que é o mínimo, é o indispensável, para a partir daí se construir as carreiras em cada estado, pela quantidade de tempo que cada enfermeiro trabalha, enfim, pelo desempenho que se estabelece nas carreiras em cada estado. Com certeza, deputada. Então, mais uma vez aqui, eu aproveito para agradecer a presença da nossa deputada Lídice da Mata, que é uma das principais defensoras do Sistema Único de Saúde junto ao Congresso Nacional, desde a sua origem, com uma luta diversa aí em temas que envolvem minorias, não é? E todos os assuntos mais delicados que hoje envolvem a população brasileira. Este é o Papo CNS, nós estamos ao vivo pelas redes do Conselho Nacional de Saúde, você pode participar junto conosco, mandando sua pergunta, manifestando aqui seu interesse em relação a esse tema que está tratando dos caminhos do SUS na Constituição brasileira. Várias manifestações aqui de boa tarde, deputada, nós temos o Luciano do Monte Ribas, o Nazareno de Jesus Canário, Marília Maia, e ela que aproveita para dizer que realmente a área da saúde e educação precisam serem revistos e valorizados. Eu aproveito, deputada, para entrar, a gente estava falando dessa questão de orçamento, e neste ano agora, dezembro de 2021, acaba o orçamento de guerra que foi implementado durante o período da
pandemia da Covid-19, aprovado no ano passado no Congresso Nacional, a chamada PEC 10. E com o fim desse orçamento de guerra, cerca de 25 bilhões deixarão de ser investidos na saúde pública do país, que já sofre com uma série de prejuízos financeiros nos últimos anos. Como que se reverte essas dificuldades a partir do final do ano, deputada? Olha, primeiro na luta, né? na luta na sociedade, na exigência organizada da sociedade em relação ao parlamento, para que os parlamentares que estão votando no orçamento já agora comecem a perceber essa mobilização e entendam que é preciso manter o orçamento para a saúde com prioridade, porque a pandemia, primeiro, não passou, não acabou. Nós estamos vivendo, infelizmente, uma nova variante com muito mais capacidade e rapidez de contaminação e que precisa ser contido também com as ações de assistência à população, mas também de pesquisa, de ciência, para que nós possamos ter a possibilidade de enfrentá-la. Não é? E segundo, que muitas demandas em relação à saúde foram contidas em função da pandemia. As cirurgias eletivas, diversos tipos de doença que terminaram tendo diminuído, até mesmo remédios que começam a faltar no SUS, pela concentração de esforço em combater a pandemia, que realmente é a prioridade do país nesse momento. Mas, a partir do momento em que haja uma diminuição do número de infectados, do número de morte, um controle maior da pandemia, será indispensável que nós possamos dirigir recursos para fazer com que a saúde possa chegar até a maioria da população, não é? Em todo o país. Então, a manutenção dos recursos na saúde pública são indispensáveis. Com certeza, deputada. E aí eu entro num tema extremamente importante e que o Conselho Nacional de Saúde se manifesta desde a sua implementação em 2016, que foi a PEC 95, que trouxe a limitação de investimentos na área de saúde, também de educação, que são duas áreas extremamente necessitadas no nosso país. E essas recomendações que o Conselho de Saúde vem trazendo apontam para a necessidade de uma revogação da Emenda Constitucional 95. A PEC 95, na sua análise, se ela se mantiver em ação como ela está, ao longo dos anos, ela pode significar o fim da saúde pública no país? Sem dúvida, ela vai significar uma precariedade enorme no atendimento de saúde pública em nosso país. Ela vai continuar significando uma precarização dos recursos, portanto, da educação brasileira, e é indispensável que nós possamos superar essa PEC dos gastos, esse impedimento que nós sentimos a necessidade de suplantar quando nos batemos com uma pandemia e que continua sendo confirmado dia a dia a necessidade de romper com isso para, por exemplo, ter uma educação e uma saúde de qualidade no Brasil. Então, o caminho é realmente a revogação da PEC 95. Então, este é o papo. Oi, deputada? A revogação da PEC 95 e, eu diria, a derrota da PEC 32, da PEC 32, que fere o serviço público brasileiro, que ataca o serviço público, especialmente na saúde e na educação. Com certeza. Só fazendo um parênteses, a deputada falou da PEC 32, é a chamada reforma administrativa que foi aprovada na última semana, numa sessão aí de mais de 13 horas na comissão especial e agora será encaminhada ao plenário da Câmara dos Deputados e precisa ser aprovada em 2 turnos e posteriormente será encaminhada para o Senado, onde também precisa de 2 turnos antes de ser promulgada. A PEC 32 é uma batalha muito intensa dos servidores públicos que alegam uma série de prejuízos, não é com essa medida, não é, deputada? E vocês estão trabalhando intensamente
contra a PEC 32. Este é o Papo CNS, nós estamos ao vivo pelas redes do Conselho Nacional de Saúde. Nosso tema de hoje é os caminhos do SUS na Constituição brasileira, e estamos aqui recebendo com grande honra a deputada federal Lídice da Mata, que é uma das 26 mulheres que compuseram a Assembleia Nacional Constituinte, que deu origem à Constituição brasileira em 1988, Constituição essa que completa 33 anos agora, neste mês de outubro. Você que está nos acompanhando ao vivo pelas redes do Conselho Nacional de Saúde pode participar, nos encaminhando perguntas, não é, suas manifestações, pode fazer sua pergunta também aqui para a deputada, que eu terei a maior honra em transmiti-la. Deputada, quero falar um pouquinho mais com relação agora à CPI da Covid. A CPI da Covid-19 ocorre no Senado Federal, mas a senhora também teve uma participação bastante importante, porque a senhora é relatora da CPI da Fake News, uma CPI que ocorre, não é, na Câmara dos Deputados, é uma CPI conjunta aí, e que a senhora pode compartilhar algumas informações extremamente importantes junto à CPI do Senado. Hoje nós temos um problema instituído no Brasil de extrema gravidade, que é essa questão das fake news. Várias pessoas deixaram de se vacinar acreditando em fake news, deputada. Como é que a senhora, como relatora dessa CPI tão importante, avalia esse prejuízo para toda a democracia brasileira? Porque não é só uma questão que atinge agora a saúde, é uma questão da democracia brasileira. Como é que a senhora avalia isso, deputada? E a democracia serve à vida das pessoas. E por isso mesmo, eu acho que aqueles que forem identificados como divulgadores de fake news contra a vacina e, portanto, contra a saúde e a vida das pessoas, devem ser punidos penalmente, né? Deve ser considerado crime e essas pessoas devem sofrer punição. Devem sofrer punição. Deputada, eu vou mais rapidamente ler algumas manifestações, porque eu quero aproveitar para dizer para vocês que o nosso programa, geralmente, ele tem uma duração de 50 minutos, mas a deputada Lídice da Mata está em plena votação de vetos do Congresso Nacional, que não costuma ser algo comum, a votação de vetos na segunda-feira, mas hoje vocês estão aqui. Então, rapidamente, eu vou ler aqui o Lene Marçá falando do piso salarial dos dentistas, que é uma vergonha, e que eles foram fortemente também atingidos com essa pandemia. Tá? E aí ele fala dessa questão da insalubridade que vivem. Tem como auxiliar também a categoria de dentistas afetados nessa pandemia, deputada? Olha, nós podemos pensar em projetos voltados para a defesa da categoria de dentistas, né? Eu não me lembro de ter algo na pauta da Câmara nesse momento a respeito desse assunto, mas acho que é um assunto extremamente grave, que merece toda a nossa atenção. Os dentistas foram realmente prejudicados, como disse, tudo aquilo que se relaciona com saúde, que não era tido como um caso de vida ou morte, foi adiado para depois, né, num possível pós-pandemia, e é chegado o momento em que nós precisamos tratar. Os dentistas foram muito afetados, porque tratam da boca, de um local considerado um local de alta transmissão, e por isso mesmo foram penalizados, assim como as pessoas que precisavam nesse período de pandemia. Por isso, eu acho que nós temos que discutir, sim, de que maneira nós podemos incorporar esses profissionais numa compensação ou numa política de proteção neste momento. Com certeza, deputado. Tem várias manifestações aqui em relação a dentistas, a Jamile Xavier também fala sobre isso. Aí eu tenho a Tereza Machado, que fala que faltam políticas públicas para mulheres, não é? E com a pandemia isso só piorou. A senhora é subprocuradora, não é? Segunda procuradora adjunta da mulher, não é? E eu sei que vocês têm trabalhado intensamente em relação a isso. Nós tivemos recentemente um projeto que foi votado, que fala da questão de distribuição de absorventes, algo que parece ser tão banal, mas que as mulheres sofrem. Várias adolescentes, meninas que não podem ir às aulas porque não têm acesso a esse item tão importante. Ou seja, tem tanto problema que parece ser pequeno, mas que causa um estrago tão grande para a população, não é, deputada? E que vocês, como parlamentares, precisam cuidar disso também, não é?
Exato. A Câmara dos Deputados aprovou a distribuição na área de saúde, o Senado também. Em alguns estados já havia se iniciado uma política nessa direção. Me lembro bem do estado de São Paulo, na área de educação, na Bahia também. Recentemente foi lançado um programa articulado pela Secretaria de Mulheres, mas com a participação, com a parceria da Secretaria de Educação e da Secretaria de Ação Penitenciária na Bahia, para a distribuição justamente de absorvente, tanto para a população penitenciária, quanto para as estudantes, as pessoas em período escolar que pudessem receber. São, pelos cálculos da Secretaria, cerca de 202 mil pessoas. Muita gente, é uma cidade inteira, deputada, é quase o tamanho da população da minha cidade no Rio Grande do Sul, Santa Maria, sofrendo com essa dificuldade. Deputada, tem inúmeras perguntas aqui, mas eu sei que o seu tempo é curto. Eu quero, já de imediato, pedir desculpas a todos os nossos ouvintes aqui que estão nos assistindo e que gostariam de encaminhar perguntas para a senhora. Quero já lhe deixar o convite para, numa outra oportunidade, nós podemos participar numa nova edição do Papo CNS, porque assunto é o que não falta, e a senhora, como uma das parlamentares mais importantes do Congresso Nacional, mais influentes, não é? Com certeza tem toda essa porta aberta aqui conosco e os nossos ouvintes gostariam muito de seguir nesse assunto com a senhora. Mas eu vou dar já andamento ao final do programa, porque a deputada precisa votar na sessão dos vetos. Esse foi o Papo CNS, que tratou dos caminhos do SUS na Constituição Brasileira. Esteve conosco aqui na parte de tradução de Libras o Caio César e a Maria Calado, que está chegando aqui para o encerramento desse programa. E quem esteve conosco nesta edição um pouquinho mais curta, você pode até achar estranho, que geralmente a gente demora aí uns 50 minutos, uma hora, mas deputada Lídice da Mata, integrante da bancada feminina, deputada federal constituinte, que nos deu a honra de participar hoje aqui em plena votação de vetos do Papo CNS. Deputada, antes da sua saída, gostaria muito que a senhora fizesse o encerramento aqui para nós, não é, no Conselho Nacional de Saúde, dessa sua participação no nosso programa. Eu agradeço o convite, Yara, tenho toda a disposição de voltar a conversar com vocês aqui no Papo CNS, e dizer que a nossa luta em defesa da saúde, da educação, da assistência social em nosso país, públicos para todos, é uma luta central, é uma luta essencial. O Estado brasileiro tem que devolver ao seu povo as condições mínimas de vida com dignidade. E saúde e educação são parte essencial disso, num momento, inclusive, em que isso está ameaçado pelos cortes de verbas, mas também pela postura do governo federal de não contribuir com o combate real à pandemia em nosso país, e principalmente também no momento em que nós temos um aumento de preços, aumento da cesta básica, o povo aumenta o número de pessoas que passam fome, tudo isso torna indispensável que estejamos juntos lutando pela saúde pública e pelo SUS. Com certeza. Deputada Lídice da Mata, muito obrigada pela sua participação, pela sua atenção aí em plena votação, ficou aqui conosco. Então, este foi o Papo CNS deste mês de setembro, e você pode acompanhar aí toda a íntegra do programa pelo Facebook, pelo YouTube, e logo mais já no site SUS Conecta a reportagem sobre a participação da deputada federal Lídice da Mata. Nós voltamos a nos encontrar na última segunda-feira do mês de setembro, em uma nova edição do Papo CNS. Deputada, pode ter certeza que nós vamos lhe procurar, porque tem muito assunto aqui que a gente ainda vai tratar sobre Sistema Único de Saúde. Muito obrigada pela sua participação, obrigada, Caio, obrigado, Maria, obrigada, deputada Lídice, e a todos vocês que estiveram conosco nesta edição do Papo CNS. Beijo no coração de todo mundo, até a próxima. Obrigada, grande abraço.